instantinho, Mansur. Alô, pessoal, boa noite. É o Marcelo Gil novamente, diretor do SESCOM. Antes da gente continuar o nosso evento, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores pelo apoio de sempre na realização de todos os nossos eventos: Alterdata Software, Conta Azul, Global Ops, Intuit, Nasajon Sistemas, Thomson Reuters, e também agradecer às entidades que estão sempre com a gente, colaborando, nos ajudando, começando pela FENACOM, CRCRJ, Sindiconte Rio, CEISERG, Sindiap, Juscerja e RCPJ. Agora, vamos continuar a nossa palestra, chamando novamente os nossos palestrantes, o senhor Renato Mansur, presidente do SESCOM RJ, e o Dr. Jalber Lira Bonafino, oficial substituto do RCPJ, para darmos sequência ao nosso fórum societário. Estou escutando você, Renato, estou escutando você, Jalber. Podem começar novamente a palestra. Entramos aqui na imagem, vamos começar a falar, ou não, vai dar um F5 aqui, Carlão? Para ver se a gente está aí, porque o que estava ajudando a gente era exatamente aí, poder ver que a gente estava no YouTube, né? Estamos na tela, está no ao vivo ou não está? Aqui não está. Não, deixa eu ver aqui. Só aguardando um minuto, senhoras, senhoras e senhores, caso estejam nos escutando. Bota o Flávio aí logo na linha, né? Mas a luz deu uma ajudada, hein? Com certeza. O óculos é que Já reflete. Já estamos lá. Estamos online? Pode começar a falar. Flávio, vamos lá. Voltando aqui, boa tarde, senhoras e senhores. Agradecemos a presença de todos, mas vamos voltar aos esclarecimentos aqui diretamente do Registro Civil do Rio de Janeiro, aqui na Rua México, voltando a falar sobre as questões do Registro Civil. Só um minutinho, que a gente está aguardando o sinal diretamente da nossa central do SESCOM RJ na Avenida Passos. Estou lá com o diretor Marcelo Gil, aguardando o sinal. Alô, pessoal, podem continuar. Alô, Agora, Mansur. Marcelo, está escutando a gente? Eu estou escutando vocês, podem continuar a palestra. Tá nos vendo aí direto? Estou vendo tranquilamente. Tá, e tá no... Eu só estou achando uma coisa aqui. Vocês estão mais bonitos. Por que será, hein? Não, mais não, nós sempre fomos muito bonitos. Vocês estão aparecendo na Central Globo do SESCOM. E você sabe que é igual vinho, né? Isso aí, mais encorpados, mais maduros, mais saborosos. Mais caro, mais valioso, vamos dizer. Mais valioso, isso é com vocês. Gente, podem continuar. Os bons amadurecem. Isso lá. Aí. Então, Marcelo, vamos voltar a falar primeiramente aqui da lista que o Dr. Jalber havia separado. Falando aqui, eu já estava comentando aqui com ele, vamos pular aqui para esse termo de responsabilidade fiscal e no digital. Jalber, você pode falar sobre essa questão do termo de responsabilidade, que é uma coisa muito importante. Bem, hoje em dia, o contador ele pode não apenas utilizar aquele termo que está disponível na central, que ele vai lá no passo a passo, ele pega o termo, preenche, assina, junta na primeira folha da documentação, digitaliza e coloca o ICP Brasil dele para enviar. Como ele pode colocar um termo de responsabilidade no próprio ato. Isso vem sendo usado bastante hoje em dia. Ao final do contrato, ele coloca os termos da responsabilidade que ele está assumindo. E o grande problema é que muitas vezes ele não assina. E aí cai em exigência. Então,
se ele está se responsabilizando, ele precisa assinar esse termo. E não usar aquele termo que está dizendo que ele está mandando eletronicamente com ICP Brasil, não sei o que lá, e apresentar fisicamente, porque está mandando eletronicamente. Não está mandando com ICP Brasil, ele está trazendo fisicamente. Então, tem que fazer as adaptações necessárias. Então, quer dizer que eles ainda fazem isso? Fazem muito. Fazem muito. Então, o termo, no caso, é para ser utilizado no digital. É isso? Não, o termo pode ser usado também no físico. Também no físico, né? Agora, no físico, não vai dizer que está mandando digitalmente, porque está entrando fisicamente. Lê antes. Antes de mandar, lê o que está escrito. Uhum. Tá? E se assinar um termo de responsabilidade ao final do contrato, que muitos estão usando isso, assina. Não coloca em branco, põe o nome da pessoa e não assina. Que outro problema também que acontece muito é de apontarem nome de pessoas ao final de um contrato, e isso acontece constantemente com testemunha, coloca nome de testemunha que nem precisa de testemunha, mas colocam testemunha e não pegam a assinatura das testemunhas. Então, é outro caso também que é muito comum, é você colocar, quer dizer, não é obrigatório a testemunha. Não. De jeito nenhum. Não. Agora, juridicamente, pode ser que seja de interesse da empresa ter as testemunhas. Se colocou a testemunha, a pessoa tem que assinar, porque senão cai a exigência. Pelo menos é o que a gente... Porque eu não vou botar num registro público o nome de uma pessoa que não autorizou que o nome dela estivesse naquele instrumento. Então isso não é razoável. Falo isso até porque a junta comercial faz isso. Se você colocar testemunha, botar testemunhas e colocar lá o espaço para ser assinado e a pessoa, ninguém assinar, vai cair em exigência. Porque você coloca a testemunha e assina, ou então não coloca, porque obrigatoriamente para o registro público não é necessário testemunha. Pode ser que juridicamente, por conta o instrumento é um instrumento particular, um contrato particular. Então, se a parte tem interesse, por alguma razão jurídica, de garantia deles, colocar testemunha, então essas têm que assinar, certo? Eu diria sempre o seguinte, façam uma revisão antes de apresentar o registro. Boa parte dos problemas podem ser evitadas, tá? Capital, a pessoa faz transação de capital, quando vai fazer o quadro de capital, ele coloca o quadro antigo. Por quê? Não modificaram o padrão que eles já tinham lá no computador. Ou então fazem o somatório errado, coloca o nome das pessoas de maneira errada, que inclusive já vou até aproveitar o gancho para falar sobre a questão de nome. Se o sócio casou, separou, aconteceu o que for, tem que tornar claro o que aconteceu. Amanda de Brito Souza, agora é só Amanda de Brito, porque houve divórcio, processo tal, acontecido em tal data, põe todos os dados. Tá? Ou casou, mudou o nome, pegou o nome do marido, certidão tal, registrado tal, põe as informações. Não é simplesmente mudar o nome das pessoas como se nada tivesse acontecido. E tem situações que são extremamente estranhas. Semana passada tinha o nome Marco, o resto tudo igual. Reconhecimento de firma em todos os lugares com o nome Marco. Aí agora o nome da pessoa está como Marcos. Com S. Reconhecimento de firma como Marcos e tudo. Aí eu falei, não justifique por que a pessoa que era Marco agora é Marcos. O nome pode ser parecido, mas é diferente. Pô, que negócio é esse? Aí falou, não, é por causa do casamento. Meu Deus, ninguém muda de primeiro nome por causa de casamento. Então tem alguma coisa muito mal explicada aí. Né? Então, não dá para forçar esse tipo de... não dá para forçar esse tipo de barra. Nome é uma coisa muito grave. Inclusive, o nome... o nome da própria sociedade quando utiliza firma e não denominação. Porque firma é o nome da pessoa. Medeiros e Pinhos Associados Oculistas, por exemplo. Tá? Muito bem. Aí a Antônia Medeiros saiu da sociedade. Vai ter que tirar o Medeiros da firma. Por quê? É o princípio da veracidade das firmas. É um outro erro constante. Teve gente aqui, retificou o nome
judicialmente, agora meu nome é esse outro, e não queria mudar a firma. Não, tem que mudar. A pessoa morreu, tem que mudar a firma, porque firma é assinatura. Se a pessoa não está mais lá para assinar, não pode ter o nome dela ali naquela firma. Tá, tem então, que fazer a mudança. Esclarecer aqui o Marcelo Gil, estou vendo aqui um pedido aqui do... até para confirmar o que a gente tinha acabado de falar. Érica Carvalho, não é mais obrigatório as testemunhas. Como eu expliquei, ela só será ela se colocar, vai ter que assinar. Não é obrigatório, nem para o registro civil, nem para a ajuda comercial, não é. Isso pode ser de interesse jurídico do empresário, tá? Então, só para esclarecer isso. E tem uma outra aqui, jovem, que a gente pode Mansur, Oi. Só para exemplificar isso que você acabou de falar agora, recentemente eu registrei um instrumento e, por força de que o instrumento ele falava da retirada de um dos sócios por motivo de força maior, de acordo com o que estava previsto no contrato, aí a gente sugeriu para que o pessoal da empresa usasse 2 testemunhas, assim, para dar maior clareza, transparência ao ato, mas não que fosse imprescindível. Perfeitamente, o caso é esse mesmo, Marcelo. Isso aí. Tá? Agora, perguntar uma outra coisa aqui da Érica Lima. Preciso fazer uma alteração contratual onde tem 2 sócios. Na alteração, será unipessoal porque um dos sócios faleceu. Isso aqui é bem daquela de 70 dias. Além da alteração contratual, o DBE preciso levar mais algum outro documento? Ela cai naquele caso em que ela pode... Não, olha só. Por falecimento. Olha só, o que acontece? Primeira coisa, deixa eu até falar um detalhe que eu estava conversando com o Mansur aqui no intervalo. Quando vocês fizerem a transmissão digital, não esqueçam de colocar o número do requerimento eletrônico, porque tem caído exigência constantemente pedindo o requerimento eletrônico, que a pessoa fez e não botou o número. Tá? Só um adendo, né? E quando trouxer em papel, basta trazer a folha do requerimento eletrônico. As pessoas têm juntado uma quantidade gigantesca de papel. Todo o processo do requerimento eletrônico estão juntando esse processo. DBE em geral, nem precisa mais. Porque pelo número do requerimento eletrônico a gente acessa tudo. Agora, quando é caso de requerimento eletrônico, tem que fazer, mas não precisa trazer uma papelada enorme. A associação tem esquecido constantemente, mudou diretoria, mudou endereço e não trazem requerimento eletrônico. Tá? Então é uma coisa que tem que ser observada. Precisa? Traz que vai cair exigência. Tá? Então, voltando aqui à pergunta da nossa amiga Érica Lima, preciso fazer uma alteração contratual onde tem 2 sócios. Na alteração será unipessoal porque um dos sócios faleceu. Além da alteração contratual e DBE, preciso levar mais algum outro documento? Não, olha só. Se o sócio faleceu, primeira coisa, qual é a situação que ele vai ficar? Vai ficar o espólio ainda dentro do contrato social ou esse espólio ele vai ser retirado porque as cotas foram liquidadas? Então tem que ler também o instrumento, ver o que está escrito no instrumento. Claro, tem que saber como é que isso vai ser resolvido. Que ela esclarece isso, certo? Com certeza, vai ter que ver como é que vai operacionalizar isso, mas digamos, liquidou, retirou o valor, entregou ao inventariante e aí vai prosseguir a sociedade. Se ficar uma pessoa só, a gente pode ter as seguintes opções. Ou ela fica como uma sociedade limitada de caráter unipessoal, ou ela pode se transformar numa ERELI e aumentar o capital. Porque para ele tem que ter um capital de 100 salários mínimos. Que é outra coisa que as pessoas estão esquecendo. Fazem a ERELI com abaixo de 100 salários mínimos, cai em exigência. Então é melhor que ela se mantenha unipessoal limitada. Aí é que tá, porque não sei por que motivo a massa das sociedades que estão ficando com um sócio estão se transformando em ERELI.
e não ficando como limitada a unipessoal. Não sei por que motivo. Mas não é necessário. A Não. pode, Não. e inclusive o requisito da situação dos 180 dias cai isso aí, tá certo? Não foi revogado, mas pela nova abertura da limitada com um único, não é sócio, mas um titular, que agora é possível você fazer isso, não tem nenhum problema, viu, Érica? Aí a questão do DBE, você vai fazer o DBE normalmente, tá? Não precisa juntar o DBE, tá? Você precisa fazer de acordo com o que vai ficar no ato societário lá. Então, se o sócio saiu, ele vai ser excluído, certo? Mansur, mais uma pergunta. Posso fazer? Não. Pode é fazer. da Celi Coelho. Ela diz aqui, eu acho que você já respondeu, mas eu acho que ela está precisando de um esclarecimento. Então eu posso colocar aquele termo de responsabilidade no final do documento, mas é necessário... Doutor Jalber, escutou direitinho a pergunta? Não, falhou. Vou repetir. A Celi Coelho perguntou assim: então eu posso colocar aquele termo de responsabilidade no final do documento, mas é necessário? Necessário o quê? Mas é necessário realmente colocar, e o termo deve ficar no final ou no início do documento? Não, olha só, quando está fazendo digitalmente, vai pegar aquele termo de responsabilidade e colocar na frente. Sempre na frente. Sempre na frente. Se a pessoa optou, ao invés de usar o termo de responsabilidade, aquela folha que nós sugerimos, ao invés de usar aquilo, se ela já torna padrão colocar essa informação já impressa no próprio contrato social, ao final do contrato social, ela assina, lá onde os sócios assinaram, ela assina aquele termo de responsabilidade. Aí não precisa botar o termo na frente, porque ela já assinou ali atrás. Ok, obrigado. Tá claro? Entendeu? Bem, vamos ver aqui os outros detalhes. Assinatura digital. Questão de reconhecimento de firma. Vamos lá. Reconhecimento de firma é outra situação que tem sido problemática. Por quê? O sócio não reconhece a firma, o contador não assina termo de responsabilidade. Mesmo assim, a gente tenta salvar o ato. Então, a gente vai procurar no ato anterior se aquela firma bate com aquele ato que anteriormente foi reconhecido. Se tiver tudo ok, a gente libera. Só que muitas das vezes as alterações contratuais envolvem entrada e saída de sócio. Então a entrada de um sócio não tem como a gente fazer a comparação. E muitas vezes as assinaturas não batem, porque ou as assinaturas realmente elas estão irregulares, ou porque o sócio nem teve a preocupação de assinar sempre da mesma maneira. Então, eu diria, na dúvida, reconhece firma para não ter problema. Porque a gente vai tentar salvar, mas pode não conseguir e vai cair exigência. E aí, só para esclarecer, doutor Jalber, na verdade, assim, isso no momento que você está ali tentando ajudar. Mas não que seja um requisito civil. Exatamente. Tem que procurar fazer o que é o correto. Porque, veja só... Na dúvida, reconhece a firma. Exatamente. Se a pessoa tem dificuldade de assinar igual, enfim, né, ela tem que fazer um cartão de assinatura, um cartório e assinar de acordo com as diversas assinaturas que ela possa ter. Desde que o ato venha reconhecido a firma pelo cartório, isso aí já exime o vencimento dessa responsabilidade. Nós vamos tentar sempre aproveitar o documento, mas às vezes não tem como. E aí tem que cair exigência mesmo. Tá? Inclusive, em casos, mesmo que venha com um reconhecimento de firma e que a firma seja totalmente diferente, e a gente está vendo uma coisa muito grave, a gente pode pedir até o reconhecimento por autenticidade. Isso não é uma coisa comum. Não é. Tá? Mas a gente, na dúvida, se a gente está achando que ali tem alguma coisa errada... E só para esclarecer, né, ao público,
Na verdade, muitas vezes quando se faz isso, está tentando se preservar, inclusive, a integridade do usuário Claro. do registro civil, certo? Que não é uma desconfiança, porque a gente sabe que tem muita falsificação, né? Quem milita nessa área sabe aí que não só aqui, como na junta comercial, a gente sabe que isso acontece, a tentativa de falsificação. Então, a pessoa experiente que está lidando com esse dia a dia, às vezes desconfia e aí manda pedir um reconhecimento de firma por autenticidade. Então, só para a gente não achar que aquilo é a pessoa com má vontade, não é isso. A pessoa está tentando confirmar uma certa desconfiança que está havendo ali naquela situação. Isso não é incomum, muito pelo contrário, isso é muito comum acontecer, tá, gente? Voltando à questão da assinatura no digital, se a pessoa tem dúvida se a sua assinatura realmente está no documento ou não, porque é muito comum mandarem documentos sem a assinatura digital, você coloca lá no Google, escreve verificador de conformidade do ITI. Verificador de conformidade ITI. ITI é o Instituto Tecnológico de Informação do Governo Federal. Ali você faz upload do documento e ele vai dizer se a assinatura é válida ou não. Se aquele documento é autêntico, assinado... Se ele está assinado com ICP Brasil ou não. Tá? Então aí você já evita de mandar um documento que esteja sem assinatura e vai cair em exigência. Eu tenho até uma pergunta aqui que eu estou vendo interessante, de quem é essa aqui. Marcelo, está escutando a gente? Não, né? Ana Paula. Sei sim. Tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que é de uma participante, a nossa senhorita Ana Paula. Boa tarde, preciso que me ajude na seguinte questão. Só um adendo aqui, só para relembrar a todos os nossos participantes, filiados, associados do SESCOM, que nós estamos lá com o nosso e-mail, tá, do plantão do RCPJ, que é o rcpj@sescom-rj.org.br, para ajudar, após o nosso fórum societário, nós continuaremos ao longo das semanas aí, tentando ajudar a esclarecer as dúvidas e trazer as dúvidas ao registro civil através da pessoa do Dr. Jauber, que já se dispôs a nos ajudar e ajudar um pouquinho de uma maneira geral, só para esclarecer, tá, pessoal? Então vamos lá. Temos aqui, boa tarde, preciso que me ajude nas seguintes questões. Uma empresa, sociedade simples, limitada, que possui 2 filiais, pretende fazer a conversão na JUSERJA. Deve-se fazer requerimento eletrônico no registro civil? Eu estou entendendo aqui que ela quer levar... Né, Se a sociedade... Primeira coisa, observe... Só para me concluir, tá. A viabilidade deve fazer só para a JUSERJA? Sei que primeiro deve-se registrar no RCPJ, apresentar 2 vias do ato, com firma reconhecida, e quero saber se deverá acompanhar ao processo desta conversão a certidão de breve relato, se preciso dessa certidão após o registro dessa conversão, em quanto tempo fica pronto. Vamos lá, pelo que eu estou entendendo, você está querendo transferir do RCPJ do Rio para a Junta Comercial. A primeira coisa que eu diria é, observe se realmente ela é uma sociedade empresarial, que eu já expliquei anteriormente, que sociedade empresarial é aquela que o sócio ele apenas é um investidor ou um administrador, ele não atua no objeto. Se ele tiver atuação no objeto, independente do objeto social, se é comércio, serviço, o que seja, tá? É uma sociedade simples. Se ele está atuando, é sociedade simples. Seja, só para a gente tentar tá bom. Se falar, está transferindo para a JUSERJA. Primeira coisa, se tem 2 filiais, você vai ter que fazer 3 registros aqui, que não vai apresentar requerimento eletrônico, porque o requerimento eletrônico sempre é no órgão de destino, não no órgão de origem. Então, você vai ter que fazer uma verbação na matriz e uma verbação em cada filial. Vai, no ato, ter que dizer que está transferindo para a JUSERJA, porque isso é um erro muito comum, a pessoa fazer transferência de órgão, seja daqui para o RCPJ de Caxias, seja daqui para o RCPJ de Minas, seja daqui para a JUSERJA, e não dizer para onde está indo. Isso cria uma confusão.
Então, tem que dizer claramente que está mudando o endereço e que está mudando para tal município. Ou que está deixando de ser uma sociedade simples, passou a ser uma sociedade empresária e, portanto, está transferindo para a junta comercial. Tem que dizer essa situação. E sempre o requerimento eletrônico é no órgão de destino e não no de origem. E no caso, tal, E para esclarecer, para E só mais uma coisa, a documentação atualmente, aqui a gente só pede em uma via. Nós não ficamos mais com documentação arquivada fisicamente. A documentação apresentada é devolvida ao usuário. As nossas imagens agora, elas são apenas digitais. Não ficamos mais com documentos físicos arquivados. E essa questão que ela pergunta aqui, quero saber se deverá acompanhar ao processo dessa conversão a certidão de breve relato. Não, se você está saindo daqui para ir para a junta, aí quem tem que responder é a junta. Tá, ela tem que dizer o que vai querer. Porque depois de fazer os 3 registros daqui, você vai ter que fazer mais 3 registros lá e talvez ainda precise de certidão, não sei o que a junta vai pedir. Agora, olha outra aqui, também que deve ser aqui para o registro civil, tá? Da Ana Paula também. O médico presta serviço de terapia intensiva. Precisa abrir uma empresa e não quer sócio. Ele pode ser sócio unipessoal? Claro. O que você tem que observar só é o seguinte, tá? Simples, pura e ser Eireli. Aqui está perguntando isso. Não, olha só. Eireli é um tipo societário. É o tipo Sociedade simples pura é outra. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, porque se você quer pagar como uniprofissional, o ISS aqui no município do Rio, existem inúmeras regras que só cabem dentro da simples pura. E a simples pura atualmente não pode ser unipessoal. Então, a não ser que seja pelo prazo de 180 dias para uma recomposição. Então, tem muita gente que coloca, mesmo assim, uma unipessoal limitada e toca a vida em frente. Tem gente que faz uma sociedade médica e não quer usar firma, usa a denominação e toca em frente. Então, quer dizer, essa não é uma questão societária, essa é uma questão de cuidado apenas com o fisco do município do Rio. Tem que saber o que ela quer, né? Se a questão for ISS, essa situação então não está resolvida, né, doutor? Ela teria que ter um sócio. Se ela falar, não, é um uniprofissional, ela tem que saber se ela vai assumir o risco de fazer uma limitada, unipessoal, pode ser, uma Eireli, pode ser, ou se ela fala, não, eu quero seguir a risca o que a Prefeitura do Rio disse, eu quero para pagar o ISS, porque tem uma massa aqui que paga o ISS como uniprofissional e não está nem aí para o que a Prefeitura disse. Está usando denominação e não firma, está fazendo uma limitada e não uma sociedade simples pura. Tá? Então é uma questão que aí é o profissional que tem que ver. A do ISS com relação aos aí requisitos para o pagamento do ISS. Tem que interpretar aqui, eu vou dizer aqui, Ana Paula, saber qual é o verdadeiro interesse ou jurídico ou tributário do seu cliente, aí, o doutor, né, para poder fazer o melhor contrato e a melhor opção de natureza jurídica que atenda à necessidade dele, tá? Aqui uma coisa também que vamos ressaltar. Quem apresenta o documento digitalmente, ele vai receber o documento digitalmente e pode solicitar vias adicionais, tanto digitais como físicas. Se for via adicional digital, ele vai informar para que e-mail ele quer que aquilo seja encaminhado. Essa situação é muito útil para quando ele tem já uma relação com o banco e quer mandar direto para o banco, quando ele vai fazer uma transferência de imóvel e vai mandar direto para o RGI, que muitas vezes cria problema porque quer uma coisa totalmente segura, então ele já pode mandar digitalmente nessa ocasião do registro lá, ou quer mandar para um sócio que está em tal local, já manda diretamente. Então, ele pode fazer vias adicionais digitais ou vias adicionais no papel.
do papel, se ele não informar local para onde ele quer que envie por SEDEX, esse instrumento vai ficar aqui no balcão para ser retirado. Ele vai receber o original digital e vão ficar as vias adicionais aqui no balcão. Se ele der entrada fisicamente, ele vai receber fisicamente, em cima do documento que ele apresentou. Mas, mesmo assim, ele pode pedir aqui na boca do caixa vias adicionais em papel ou eletrônicas, tá? Dando as informações necessárias. Mansur, Marcelo, pode falar. tem uma dúvida aqui do Jorge Ricardo, exatamente sobre esse assunto que você explorou agora, sobre a uniprofissionalidade. Ele pergunta o seguinte: por que não pode ter uma uniprofissional sendo um único sócio? Porque a prefeitura disse... Como eu falei, tem que entender a natureza do interesse do cliente dele. O que o cliente dele quer ao abrir essa empresa? Qual é o objetivo dele? Eu não quero ter sócio, não me importa se eu vou pagar mais ISS, eu quero ser um cara sozinho, eu quero me livrar, não quero ter problema com ninguém, eu quero ter uma sociedade só minha. Isso é um interesse. Então, ele vai agir de uma maneira. Né? Se ele tem interesse, que é a questão do ISS unipessoal, ele pagar o ISS naquela cota. Então, primeiro tem que entender isso, para depois dar a resposta do tipo jurídico que o cara vai escolher. E lembrando que existe muito aqui gente que está no uniprofissional, que está como Ereli, ou que está como simples limitada. Qual é o risco? De um lado, o legislador que está constantemente fazendo emendas de péssima qualidade no Código Civil, botou uma regra especificamente para limitada. São pessoas que não têm conhecimento de direito e que saem fazendo a coisa de qualquer maneira a título de desburocratização. E não botou para a sociedade simples, botou apenas para a limitada. Então, a limitada pode, a simples pura não pode, a simples limitada pode. E a prefeitura, que por sua vez disse que a sociedade, para ser uniprofissional, tem que ser uma simples pura. Agora, se você vai atender ou não, como eu disse, tem gente que não quer saber, mantém como limitada, tem gente que põe a responsabilidade limitada, tem gente que põe denominação e não firma conforme a prefeitura mandou, aí fica a critério de cada um. Isso não é uma questão societária, isso é uma questão lá fiscal, tributária com o município do Rio. Entre outros municípios também, né? Entre outros, né? Esse mesmo entendimento. Olha só, uma questão aqui que vem sendo objeto de constante problema é essa outra bagunça que fizeram com relação a microempresa e EPP. Tá? Por quê? A gente não sabe mais quando a sociedade é microempresa, quando não é. Está uma verdadeira confusão. Se a pessoa mantiver a sigla no nome, a gente deixa. Se a pessoa tirar a sigla do nome, a gente também deixa. Se a pessoa apresentar uma declaração em separado, a gente registra. Se a pessoa apresentar a declaração no corpo do contrato, a gente também registra. Mas, hoje em dia, não se tem mais de uma maneira clara e evidente se a pessoa é ME ou EPP, porque isso não tem mais no nome. Tá? Mas também não existe uma proibição de manter no nome. Então, quem quiser manter, mantém. Claro, quem quiser manter, mantém. A gente não vai mais... No início, a gente até entrava nisso, depois a gente falou, não, que a Receita Federal excluiu isso. Exatamente. Por aquele caso, quando a Receita excluiu, falou que não podia mais mandar nada com ME. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Se a pessoa quiser deixar, deixa. Se quiser tirar, tira. Como ela quiser expressar que ela é uma microempresa, a gente vai aceitar. Eu achei também, mesmo na época que a Receita determinou isso, eu achei meio arbitrário. Porque o nome, a razão social da empresa é uma escolha dos sócios. Então, ela não podia impedir. Exatamente. Se eu quiser colocar lá. Agora, se tributariamente eu quero verificar se aquela empresa está registrada no Simples Nacional, eu vou lá naquele site que pode, pelo CNPJ, consultar isso e verifico. A Receita não deveria ter entrado nesse mérito, porque nos causou muitos problemas aí no passado, nessa mudança. Porque esse fato de ser ME ou EPP implica em ter benefícios. Pois é, mas quando há dúvida, ela acaba muitas vezes não recebendo benefício. Mas não é aquele ME e EPP que vai fazer ninguém dar esse benefício,
benefício fiscal a essa empresa. Na verdade, ela vai ter que verificar e cumprir outros requisitos, principalmente aquilo que a gente vai no site lá e verifica se a empresa é ou não, que a Receita tem um local que você pode verificar isso. Então, não teve muito sentido isso na época que a Receita fez. Vamos lá, vamos lembrar que a gente estava até falando dessa sociedade simples pura. Ela exclusivamente é o tipo societário que permite modular responsabilidades. Como, por exemplo, dizer, os sócios não respondem subsidiariamente pelos atos que praticarem, exceto se esses atos forem no exercício da profissão. Ou seja, uma sociedade médica, o cara comprou um carro e não pagou. Ele responde limitadamente. Agora, cometeu um erro numa cirurgia plástica, ele vai responder ilimitadamente. Então, é um tipo societário que é muito versátil, porque você pode fazer isso. Agora, não pode, dentro de uma sociedade limitada, dizer que os sócios respondem ilimitadamente. Isso é motivo de bastante casos de exigência, porque a pessoa ouviu o galo cantar e não sabe aonde, né? Faz uma simples limitada e diz que os sócios respondem de forma ilimitada. Ora, isso não é possível. Porque, na verdade, ela está em desacordo com a lei. Porque aí ela quer fazer uma simples pura e não uma limitada. Você não pode fazer o que a lei não permite. Claro, você exatamente. Pode fazer aquilo que a lei diz que não é proibido, então você pode fazer. Outra coisa. A lei que não pode, claro, você não pode fazer. Com certeza. Outra coisa, para assinar contrato social através de procuração com poderes específicos. Nada daquelas procurações genéricas, porque com essa procuração genérica você pode até assinar o requerimento, mas não o contrato social. Tá? Presidente, tem mais uma pergunta aqui. Pois não, Marcelo. Presidente, é uma pergunta do Francisco Duarte. Pergunta sobre o que o SESCOM poderia fazer para ajudar a classe na adequação do tipo jurídico, pois ele entende que limitada de um único sócio existe e deveria também existir sociedade simples pura de um único sócio. Não entendi, Marcelo. Isso aí é o seguinte, precisaria de uma mudança do Código Civil para colocar que é totalmente razoável. O problema é que os nossos representantes legais não entendem nada de direito e os políticos a favor da desburocratização, que eu também sou a favor, também não entendem nada de direito. Então, vão fazendo as coisas de qualquer maneira, que muitas vezes criam problemas. Como nessa modificação do Código Civil, era para ter sido feito, ter sido colocado norma de transição, a ERELI deveria ter deixado de existir, as adaptações para uma sociedade limitada unipessoal deveria ser feito gradativamente, só que a coisa foi feita assim de qualquer maneira. Infelizmente, estão esculhambando com o nosso Código Civil. Tá? A política está vencendo aí o necessário, razoável, né? A ciência jurídica. O razoável, né? Infelizmente. Presidente, nós já estamos caminhando para o final, faltam apenas 5 minutos para a gente finalizar. Vamos para as últimas perguntas aí que vocês estejam identificando? Bom, aqui ainda faltam uns 10 pontos para a gente tratar. Nós vamos dar mais... Marcelo, talvez a gente fique mais um pouquinho, dado ao avançar da hora que a gente teve no início. Tá? A gente tem alguns pontos aqui para esclarecer, algum problema aí. Eu até pedi para cortar para você aí, eles vão cortar para você quando você estiver falando, tá? A imagem. Tá? Eu tenho mais alguns pontos a esclarecer aqui com o Dr. Jalber, que ele já havia feito uma lista, então a gente vamos falar... tentar ir mais rápido, que nós teríamos mais 15 minutos. Eu posso tentar acelerar aqui, isso, passar os pontos e falar mais rápido. Exatamente. Bem, então, eu vou olha só, uma das coisas, tem profissional ainda, tem pessoas que declaram junto à Receita Federal ou junto à Prefeitura, na hora de fazer o requerimento eletrônico, que o registro já foi feito. Eu não entendo por que fazem isso. Aí, conclusão, não conseguem fazer o requerimento eletrônico, porque já gerou o pagamento do DARME, já pagou o alvará, já saiu o alvará,
já avisou na Receita Federal que já foi feito, aí só pode ser feito pela Receita Federal, não pode mais ser feito por Então, aqui. voltando, só para esclarecer, isso é aquela pergunta que tem lá, Zé, você já registrou o ato no... Tem que dizer que não, porque efetivamente não fez ainda. Não, pois é, nem exatamente. apresentou o ato. Mas às vezes é que a pessoa responde na pressa, né? Então, para esclarecer que o mais importante, às vezes, um detalhe, está perguntando lá, esse ato já foi registrado, para dizer que não. Ainda vai registrar ou no registro civil ou na junta comercial, então ele tem que dizer que não. Disse que sim, vai acontecer isso que eu estava esclarecendo. Não, e ainda corre o seguinte risco. Imagina só, se tiver ali na prefeitura e a prefeitura concedeu alvará, você pagou taxa, pagou tudo, e teve aqui, houve uma impossibilidade de registro. E aí, o que você vai fazer? Aí se desespera, né? É verdade. Bem, nas associações, assim, isso aqui eu já tinha até falado. Uhum. É porque teve alguns fatos que você já esclareceu. Exatamente, eu já antecipei. Nas eleições em associação, tem que se obedecer aqueles cargos que estão no estatuto. Isso, inclusive, já vi até associação na área de contabilidade, que a pessoa vinha fazendo tudo certinho, de repente surtou. Aí veio uma eleição, decidiu criar cargos na hora da eleição. Mudou os cargos que estavam no estatuto. Tem que seguir à risca o estatuto. Gente, olha só, o estatuto... É a Constituição do... É claro, a Constituição se você falou o estatuto é esse aqui, siga o que está ali. Não gosta, muda o estatuto, mas não faz as coisas ao arrepio do estatuto, porque ou vai passar por um erro, e você vai ter problema mais à frente, ou vai cair em exigência. Então não faz isso. Muitos falam, eu não quero fazer publicação em diário oficial. Vocês estão exigindo muito. Eu tenho que dizer, não, a gente não está te exigindo nada, você que está se exigindo. Porque isso não é exigência legal, você que meteu isso no estatuto. Não é obrigatório. Claro, não é. Não é. Só para esclarecer, senhores, ao pedir o ato, tem que esclarecer isso também, não é isso? Claro. A pessoa não quer fazer a publicação. Não é essa publicação. Não é essa publicação. Não é essa. Tá? Essa aí a gente nem está fazendo. Tá? É publicar o edital de convocação. Não, isso é outra coisa. Isso está previsto no estatuto. Normalmente, no estatuto. Associações que você isso não tem precisa. Um prazo legal para fazer a publicação do edital em várias situações. Mas não precisa. Não precisa. Publicar. A pessoa que está criando aquilo, às vezes tem lá que tem que publicar em diário oficial e jornal de grande circulação. Aí a pessoa gasta uma fortuna, quando chega aqui a gente fala, isso aqui foi feito errado. Aí a pessoa se desespera, mas eu vou ter que fazer de novo. Vai. Infelizmente, você fez tudo errado. Fez eleição fora do prazo, fez coisa que não era para fazer, gastou um dinheirão sem necessidade. Tenta fazer a coisa de maneira mais econômica, de maneira mais simples. Isso é regra estatutária, isso não é regra legal. Então, que tá no estatuto, faz um estatuto de acordo com a realidade da associação, da instituição. Uma coisa é você ter uma instituição pequena, outra uma instituição grande, nacional, que você quer dar uma publicidade de âmbito nacional, só que aí fazem o quê? Copiam uma nacional para uma aqui, uma associação de moradores. Aí já esculhambou tudo. Não vai dar certo. Remessa... Identidade, atualmente... No endereço, no contrato ou estatuto, adicionar o CEP. Isso hoje é muito importante, né? Sim, essa situação é importante que a pessoa coloque endereço completo, eletrônico, quer dizer... não, qualificação completa, tá? Coloque o endereço eletrônico, pessoa jurídica ou pessoa física. A gente vem deixando passar mais a necessidade desse endereço digital. Em função de outros órgãos, como a Receita Federal. Determinação do próprio Conselho Nacional de Justiça. Vai chegar ao ponto que isso vai começar a cair tudo em exigência. Porque tem que botar o endereço eletrônico. E o endereço da pessoa tem que botar o CEP. Tá? Da pessoa e da empresa, né? Também o endereço tudo põe CEP de todo mundo para evitar problema. Perfeito. Tá? E outra coisa, informar
número de CNPJ. No início de qualquer ato que não seja criação, informa o número do CNPJ, já coloca o nome da pessoa jurídica e o CNPJ. Isso é melhorar o texto, né? Graças a Deus. Claro. Você está melhorando a qualidade da Não, informação. e isso, né? hoje em dia é uma importante. determinação, isso é Também, obrigado. além disso. Tem que botar o CNPJ. Determinação da corregedoria. Claro, e você tem uma sócia pessoa jurídica, também o CNPJ. Sócio pessoa física, CPF. Tem que colocar essas informações. Criação, alteração, baixa de filiais implicam em requerimento eletrônico e pagamento locais. Se tem uma sociedade que está mexendo em filial, cada filial tem uma matrícula. Então, é alguma coisa que afeta a matrícula, está criando filial, está baixando filial, está alterando o endereço de filial, tem que pagar a averbação naquela matrícula. Isso já vai constar no requerimento eletrônico, mas isso tem que ser averbado naquela matrícula. Tá, então me diz o seguinte, a matriz é aqui no município do Rio. Certo? E lá tem filiais em outros municípios. Não, aí vai pagar lá no outro município, aí não é aqui. Só se for município daqui do Rio mesmo. Município do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Você entende? Do Rio de Janeiro. Agora, sendo outro, tem que pagar lá no registro civil da onde está Exatamente. sediada aquela filial. Exatamente. Para alteração das sociedades com grande quantidade de sócios, no requerimento eletrônico, basta deixar apenas os sócios que estão sendo alterados. Essa pergunta qual ali? Tá? Essa aqui é 35. 35. Tá? Então, porque o que acontece? Às vezes, como eu disse, tem sociedade aqui de 200 sócios, 300 sócios. Mesmo? E aí o que acontece? Tem um problema maior que a gente imagina, né? A gente tem 4, 5 sócios. E aí o que acontece? Você vem no requerimento eletrônico, essa sociedade de agente autônomo de investimento, tá? Não. Sociedade de agente autônomo de investimento, sociedades na área médica, tá? Que tem aqui 300 e tantos sócios. No caso. Porque tem muitos, inclusive, que têm filiais pelo Brasil inteiro. Então você tem uma quantidade enorme de sócios, 400 sócios, e aí o que acontece? Na hora do requerimento eletrônico, essas pessoas, elas aparecem ali. Você só tem que mexer no sócio que está sendo alterado. Os outros você deleta dali, porque senão você vai ter que trabalhar um a um. Tá? Então, isso é um trabalho hercúleo, não faça isso. Esclarecer, a pessoa quando vai fazer aquele cadastro inicial, então ela tem que cadastrar todo mundo. Mas é uma empresa lá antiga que inicial, não tinha passado ainda, aí no inicial ela vai ter que fazer o cadastro todinho, que estava lá, postando no último ato, e dali para frente ela só vai incluir, caso entre mais um sócio, ou excluir, caso alguém esteja saindo. Vai aparecer todo mundo, mas exclui as pessoas que não estão sendo mexidas. Senão isso vai dar um trabalho gigantesco. Tá? Outra coisa, não pôr união estável no lugar de Estado Civil. Isso é um erro constante. Como é que é? Dizer, no lugar de Estado Civil, botar união estável. União estável não é Estado Civil. A pessoa pode ser divorciada e viver em união estável. Ou viúva. Exatamente. Se ela quiser até dizer, não, viúva em união estável, divorciada em união estável, solteira em união estável, ok. Mas não coloca isso exclusivamente no lugar de Estado Civil, porque vai valer, união estável não é Estado Civil. Não é Estado Civil. Põe isso na cabeça. Tá. Um dia poderá até ser, mas hoje não é. E às vezes as pessoas já começam no início de qualquer ato que não seja criação, informar o nome. Isso aqui a gente já falou. Colocar o e-mail. Manter a identidade entre a denominação que se encontra no artigo 1º do Estatuto e demais documentações. Porque a pessoa escreve lá no artigo 1º, onde tem o nome e o endereço, coloca uma denominação e depois o negócio vira bagunça. Por quê? Aí ele coloca logo em cima um nome diferente, ao longo do Estatuto já utiliza uma outra denominação, vem na ata, às vezes, uma denominação diferente, então nem ele sabe qual é o verdadeiro nome que ele escolheu. E isso acontece muito em associação. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Tinha uma época, inclusive,
Então, ou seja, não é aquela razão social que está no CNPJ? Não, olha só. O CNPJ muitas vezes ainda está errado também. Tá? É um nome para cada lugar. Isso acontecia no passado extremamente demais em loja maçônica. Por quê? Aí tem nome beneficente, nome benemérita, nome grande, e aí num lugar entra grande, no outro não entra, uma entra beneficente, outra não entra, uma tá benemérita e outra tá grande, beneficente, benemérita. Então aí a coisa não fecha, tá? E além disso, em outros locais que utilizam sigla. Aí ele coloca num lugar, chama só pela sigla, outros colocam a sigla no início, tracinho, nome, outros colocam a sigla no final. Tá? Então fazem uma mistureba que não tem tamanho. Aí não tem condições. Usou o nome, é o nome. Nome não fica se mudando. Em caso de transferência, requerimento eletrônico será feito apenas pelo órgão de justiça. Aqui a gente também já falou. Manter. Ao imprimir ou digitar, verificar a qualidade, deixar margem para na hora que fizer a impressão do contrato, do estatuto, ou na hora de digitalizar, verifica a qualidade do instrumento, porque, primeiro, tem instrumento que está chegando aqui assim, todo torto. Tem uns com a impressora falhando na horizontal, falhando na vertical, claríssimo que não dá nem para digitalizar. Outros digitalizam no celular e de forma muito ruim, tá? Ou colocam uma letra que não dá para ler nem com lupa. Não, o tipo mínimo deveria ser o 12, exatamente, 11 máximo, exatamente. Né? Só que e isso, a margem do rodapé. Não, tá. E aí tem uma situação aqui em cima, tem que ter um espaço aqui para entrar a chancela do cartório. Tá? Aqui tem que entrar uma chancela. Então, a pessoa às vezes escreve até aqui em cima. Aí o que acontece? A chancela sai por cima do que está escrito. Tá. Bom, vai sair de qualquer jeito. Não, vai. Tá em cima, mas às vezes pode tapar o nome. A não ser que não dê para ler. Se tiver, se a gente falar, não, isso aqui vai ficar ilegível, aí a gente devolve. Então, a gente pede e orienta no sentido de manter quanto, a margem de quanto, mais ou menos? Não precisa muita coisa, como aqui. 2 centímetros. Olha só, dedo aqui já cabe. Já cabe? Já cabe. Em torno de 1,5 centímetro. Agora não dá para colar em cima. Embaixo, porque ajuda a resolver o problema, né? Bom. É isso aí. Esperamos ter esclarecido parte dessas questões e volto a dizer aos senhores que estão nos escutando, às senhoritas, às senhoras, que o SESCOM tem o plantão do RCPJ, que nós já tínhamos há tempos, e aí voltamos a fazer isso com mais intensidade, inclusive para colaborar também aqui em parceria com o Registro Civil, rcpj.sescom-rj.org.br, para as demais perguntas e alguns casos que tenham que a gente possa ajudar, estaremos lá de plantão para ajudar. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo Gil e a imagem também, que vai haver o sorteio dos nossos brindes. Também quero dar a palavra aqui ao nosso Dr. Jalber Bonafina para poder dar uma palavra final ao público também. Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Senhores, eu agradeço muitíssimo a atenção. Peço desculpa pelas vezes que a gente não conseguiu ou não está conseguindo atender da maneira que vocês merecem, mas podem ter certeza que estamos trabalhando com grande afinco, grande esforço para tornar o registro eficiente como estava trabalhando antes dessa pandemia e que eu espero que na realidade agora a gente consiga se tornar até mais eficiente, porque a gente tem que melhorar a cada dia que passa. Não é ficar igual, mas tentar ser melhor a cada dia que passa, e esse aqui é um objetivo nosso. E a parceria também com o SESCOM. Claro, com certeza. Fazendo esse plantão para colaborar com o Registro Civil, com os nossos associados, filiados, com os empresários contábeis, com todo o setor contábil, né? A gente está aí não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, não só no município, tá, gente? Então a gente está à disposição de vocês trabalhando para isso, para melhorar esse atendimento de uma maneira geral. Agradeço aí a todos. Agora passo a palavra para o Marcelo Gil, que vai fazer o sorteio direto aí do SESCOM. Marcelo, com você agora. Alô, pessoal.
Enfim, terminamos mais um Fórum Societário, agradecendo pelas palestras maravilhosas aí do nosso presidente do SESCOM Rio de Janeiro, Renato Mansur, e também do nosso amigo Dr. Jalbelira Bonafina, que sempre esteve presente, sempre nos apoiou e sempre procurou ser muito parceiro do SESCOM, dos associados, dos contadores. Então a gente tem sempre aqui à disposição a nossa casa para poder servir dessa ponte para os nossos colegas contadores, para levar informação, levar esclarecimento. Obrigado aí pelo seu esforço no RCPJ, por todo esse trabalho que o senhor vem fazendo e realmente passar esse período aí difícil dessa pandemia, viu? Chegou o momento onde a sorte vai falar mais alto, esses nossos sorteios, enfim, vão sair, né? O sorteio eletrônico, ele está sendo conduzido aqui pelo SESCOM RJ, obedecendo a critérios de que os concorrentes tenham visitado os estandes virtuais e estar, nesse momento, online no evento do sorteio, ok? Lembrando que os sorteados serão contactados utilizando os dados informados no momento da inscrição, nome, telefone e e-mail. Vamos ao primeiro sorteio e o primeiro ganhador ele vai ganhar um kit contendo um fone de ouvido Bluetooth do SESCOM RJ, um kit bloco fichário mais post-it pequeno mais uma caneta da Nasojon, kits de escritório da Intuit QuickBooks e mousepads da Global Office. O primeiro sorteado, então, é a Érica Carvalho. Érica, por favor, responde aí no chat que está presente, por favor. O segundo ganhador vai ser ganhador aí de um Power Bank do SESCOM, um kit bolsa de papel, mais caneta, mais Moleskine da Nasajon, kits de escritório da Intuit QuickBooks e mousepads da Global Office. O segundo ganhador, então, vai ser a Luciana Perário. Luciana, por favor, responde aí no chat que está presente e depois vocês serão contactados. O terceiro ganhador vai ser ganhador de um kit fone de ouvido com cabo do SESCOM Rio de Janeiro, um kit caneca mais bala da Nasajon, um kit escritório da Intuit QuickBooks e mousepads da Global Office. O terceiro ganhador vai ser o Paulo Fernando. O quarto ganhador vai ser ganhador de um curso Mudanças na Legislação Trabalhista, oferecido pela Prado Treinamentos, um kit escritório da Intuit QuickBooks, um squeeze da Nasajon e mousepad da Global Office. O quarto ganhador, então, será a Dinoan Souza. O quinto ganhador vai ganhar um acesso de 30 dias à plataforma de educação da Nasajon, um mousepad da Nasajon, kit de escritório da Intuit QuickBooks e um mousepad da Global Office. Vai ser o Francisco... Desculpe. Vai ser a Elaine Medeiros. Ok, gente? Olha, muito obrigado aí pela participação de todos. Esperamos que o evento tenha contribuído de forma significativa para a sua carreira e para a sua empresa. Antes de encerrar, gostaríamos de informar sobre os próximos eventos. Eles estarão disponíveis em nosso site, sescom-rj.org.br e em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Não deixem de visitar, curtir e também compartilhar. O SESCOM Rio de Janeiro agradece a presença de todos e deseja a vocês uma boa noite e até o próximo evento. Vão com Deus!
Contador pode ajudar o dono de negócio no momento de crise? Ajude o seu cliente a tomar as melhores decisões num momento como esse. Com a Conta Azul, você tem acesso a todo o histórico da empresa, com relatórios detalhados sobre as movimentações financeiras. Apresente ao seu cliente o relatório de fluxo diário e mensal, para que ele tenha clareza de como ficará o saldo do caixa, considerando as reais necessidades da empresa. Analise os pagamentos e recebimentos. Auxilie no controle das compras que são realmente necessárias, nas contas a pagar e no relacionamento com fornecedores. Analise o histórico, com a certeza de que num futuro muito próximo sairemos todos juntos e muito mais fortes. Para ajudar o seu cliente nesse momento complexo, você precisa estar conectado a ele. Contador, vamos juntos salvar os pequenos negócios no Brasil. Com o Nasajon Hub, você elimina o trabalho manual nas consultas e na geração da DCTF, ganhando mais produtividade e evitando erros. Integrado ao ECAC, o Nasajon Hub reúne os pagamentos já realizados e os devidos para uma análise mais rápida. Com o cadastro já integrado ao RP Nasajon, ou salvo após um único preenchimento, a cada emissão é preciso apenas selecionar o ano, checar os valores e gerar o arquivo .dec para uma ou várias empresas ao mesmo tempo. Com o Nasajon Hub, você visualiza as mensagens enviadas pela Receita Federal a todos os seus clientes em uma única tela. Além da fácil identificação de quais mensagens são importantes, a leitura pelo sistema gera confirmação automática para a Receita. Integrado a centenas de prefeituras, o Nasajon Hub importa as notas fiscais e, com base na verificação do Simples Nacional, cadastro no CEPOM e regras de cada município para os serviços, gera de forma automática o cálculo de retenção dos impostos. Todo o trabalho manual do cálculo e do acesso a diversos sites é eliminado e abre espaço para análises mais estratégicas. Depois das conferências e ajustes, as guias ainda podem ser emitidas em lotes. A central CND do Nasajon Hub funciona assim. Ela consulta a CND federal de todos os seus clientes, te dando uma visão geral de cada um deles. Além disso, é possível também baixar o arquivo da CND federal e também a situação fiscal dos seus clientes. Com o Nasajon Hub, todas as notas de serviço prestados e tomados são importadas direto do site de centenas de prefeituras. O DAS pode ser gerado e enviado de forma automática aos seus clientes, ou tratados em lote, para análise de vários clientes ao mesmo tempo. Com a aba Resumo, fica fácil controlar o limite de faturamento para o Simples Nacional, acompanhando o faturamento dos últimos meses numa única tela. A marca de lingeries da Smile é ousada, adora quebrar tabu, mas com a crise quem corria risco de quebrar era ela. Gente, eu não tô entendendo nada desses números. Como é que é possível meu faturamento ter virado P, sendo que as contas continuam vindo GG? Não, assim não dá, eu vou ter que ligar pra Silvana. Como várias empresas pelo país, a empresa da Isma passava por dificuldades, mas ainda tinha jeito. Isma, calma! A crise é forte, mas a gente é mais forte ainda. E começamos a botar em prática nosso plano de recuperação. Gente, Silvana é maravilhosa, Silvana é tecnológica, agora é tudo no clique. Clique, negociei com o banco. Clique, resolvi com o fornecedor. É cada relatório aqui agora e Silvana é lá, acompanhando tudo. Com os relatórios, tudo ficou mais simples. Sobrou mais tempo para Isma tocar os negócios e eu para auxiliar nas tomadas de decisão. Olha aí, ó, subiram as vendas, subiu minha autoestima, subi nas tamancas. É uma empresa poderosa, com clientes e dona poderosa. Fiz bem direitinho, Isma? Poxa, a história é essa mesma, mas o cabelo ficou meio esquisito. Por trás de muita história de sucesso existe um contador, porque ter com quem contar muda tudo. A Alterdata nasceu em 1989, criando software de gestão com a preocupação de tornar as empresas mais produtivas e lucrativas. Surgiu com a filosofia que o atendimento é tão importante quanto os produtos que oferece. Inicialmente, construímos softwares para o setor contábil e logo em seguida nos especializamos também em automação comercial para o varejo, atacados, indústrias, restaurantes, moda e gestão imobiliária. Em qualquer setor que atuemos, nos baseamos no alicerce de 3 pilares: tecnologia, atendimento e capacitação.
Este é o segredo que garante aos clientes agregar valor real aos seus negócios. Acreditamos que esta é a fórmula que nos leva ao impressionante crescimento anual de aproximadamente 20% por praticamente toda a nossa vida. O que faz com que a gestão de pessoas seja algo que damos atenção toda especial. O conforto para nossa equipe é algo que a Alterdata leva muito a sério, tanto que 2 prédios próprios abrigam a sede da empresa na região serrana do estado do Rio de Janeiro. Nossas amplas e modernas instalações permitem que todos se integrem de uma forma que o trabalho em equipe seja mais produtivo, sem perdermos a preocupação com a ecologia e o meio ambiente. São aproximadamente 9.000 metros quadrados de estrutura física, com salas de reuniões, videoconferências, auditórios, estúdios multimídia, cafés, áreas de descontração, relaxamento, jardins e amplos andares de trabalho. Tudo para garantir a satisfação de todos que trabalham aqui. Nestes ambientes, trabalhamos e nos divertimos juntos. Ensinamos, aprendemos, realizamos festivais, congressos, promovemos atividades com nossas crianças, montamos eventos sociais e planejamos o crescimento da empresa, pensando sempre de uma forma organizada para o bem-estar de todos. Porém, a Alterdata não se limita aos prédios da cidade-sede. São mais de 100 unidades distribuídas pelo país. São alterdatanos nas mais diversas localidades prestando atendimento de qualidade. Não deixamos que nossas bases sintam-se sozinhas, já que em nossa estrutura central há um time de líderes cuidando delas e dos clientes bem de perto. Acreditamos que nosso modelo sofisticado de controle seja o segredo para sermos uma das 5 maiores empresas de software genuinamente brasileiras. Em resultado de tudo isso, ganhamos experiência valiosa e diferenciada no desafio de tornar as empresas de nossos clientes mais organizadas e lucrativas. A Alterdata é mais que software, é solução. O Silvio tem uma empresa de impressões, mas não é qualquer impressãozinha não, é tudo personalizado, bonitão, com o nome de cada cliente. Ó, aqui os boletos, as contas para pagar, ok, mas como diria minha avó, ainda não tá com aquele borogodó. Eu vou chamar a Camila assim. A empresa do Silvio sabia personalizar tudo, mas faltava personalizar a gestão financeira deles. Então eu ajudei eles a usar a tecnologia para ter mais organização. Quando ele vendia ou fazia algum pagamento, já aparecia para mim. Ah, a Camila botou aquela pitada que faltava. Chamou na xixa, mas com estilo, com classe. Bora revisar a planilha, bora botar no sistema, bora que temos ainda coisa para melhorar. De primeira, a gente passou o cuidado financeiro do Silvio. Isso deu um respiro para ele focar nos negócios. Aos poucos, com o negócio em ordem, engajado com as finanças, Silvio reassumiu o controle. Camila, fada contadora sensata, deixou nossas contas bonitas que nem nossas impressões. Essa sabe das coisas. E aí, Silvio, contei bem essa história? Contou, poxa. Você até parece comigo. Por trás de muita história de sucesso existe um contador, porque ter com quem contar muda tudo. O mercado contábil está em movimento, mas para nós, ele nunca esteve parado. A contabilidade passou do ábaco aos livros feitos à mão, do computador ao disquete e do disquete para a internet. Sempre vivemos grandes mudanças e, com elas, grandes desafios. No Brasil, enfrentamos mais de 40 alterações tributárias por dia. A todo momento surgem diferentes tecnologias. São implantadas novas rotinas e novas formas de fazer contabilidade. E para acompanhar toda essa transformação, é necessário estar do lado das melhores respostas. Há mais de 100 anos, a Thomson Reuters fornece tecnologia e informações confiáveis para mais de 460 mil profissionais em todo o mundo.
São milhares de colaboradores, gerando soluções que ampliam a visão e simplificam o dia a dia das empresas. Desde 2014, unimos nosso conhecimento e poder tecnológico à experiência contábil da Domínio Sistemas no Brasil. Empresa líder de mercado que mantém seu foco na otimização de tarefas e no aumento de eficiência para os contadores. Hoje, são aproximadamente 30 mil clientes ativos com atendimento em 34 unidades de negócio. Uma liderança de mercado que nasceu do crescimento das nossas soluções junto da valorização da classe contábil. Estivemos presentes em cada passo do setor. A contabilidade mudou e nós estávamos lá. No momento em que a legislação do país se transformou, nós também mudamos. Quando o Cefip foi criado, os SPEDs foram implantados. Quando você precisou gerar informações para o E-Social, nós estávamos lá, do seu lado. E nós continuamos aqui. Porque as ferramentas e a rotina contábil mudam, mas a forma de pensar contabilidade, essa será sempre a sua e a nossa expertise. E nós, como seus parceiros, continuaremos desenvolvendo soluções para qualquer que seja o desafio. Como você imagina a contabilidade do amanhã? Thomson Reuters Tax and Accountant Brasil. Há 20 anos, criando o futuro com você.